Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentindo a união com os guardiões, para que eles possam tecer um cordão de proteção em torno do nosso lar e nos envolver neste cordão de proteção. Que possamos buscar a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio. E de mãos dadas com os nossos mentores queridos, que eles nos levem até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição dessa união com todos os espíritos que estão ali, estudando junto conosco. Que possamos ter a expansão do nosso cardíaco, trabalhando, expandindo os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender cada vez mais o que somos, o nosso conhecimento e autoconhecimento. E que possa ser essa tarde de equilíbrio, de fraternidade e de harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. E quanto ao futuro do trabalho de Antonino, com essa mentalidade quase dominante nos grupos doutrinários, quem vai acolhê-lo em sua necessidade neste momento? Foi aí que paramos. Foi. Sim. E aí, algo? Não. Aí, Aqui diz que... Boa tarde. boa tarde, Gisele. Aqui diz que ele já está em acordo para ir para uma casa espírita, né? Um centro espírita, e que o orientador lá é o Pai João de Angola. Eu acho que aqui esse finalzinho é só essa explicação que dá. Então, ele falou assim: estamos em uma casa em perspectiva com a qual nosso irmão já tinha laços de amizade. Uma casa pequenina e que está em momento de muitas mudanças. Trata-se do Centro Espírita Servidores da Luz, cujo presidente, o irmão Júlio, guarda laços de afeto com irmãos do Grupo X. Isso é importante a gente frisar. Esses laços de afetos. Ah, sim. Porque às vezes a gente passa desapercebido por algumas coisas. Então, se ele tem um laço de afeto, ele vai olhar o Antonino de uma forma plena. Mas, e não como um simples trabalhador. E sim como um trabalhador, com as suas dificuldades e facilidades. Então, a gente tem que se pegar em algumas coisas que às vezes a gente acha que não é importante. Tá? É que interessa. Ele acompanhou o desenrolar dos acontecimentos de perto e está prestes a fazer uma proposta a Antonino para uma atividade mais livre na mediunidade. Então, ele já não vem com tantos senãos. Ele já sabe que para trabalhar com Antonino, ele vai ter que ter uma certa liberdade. Nosso grupo espiritual se adiantou nesse sentido, e sob a tutela da mesma entidade que orienta Pai Benê, o irmão Júlio recebeu de nosso plano um chamado para a nova etapa dos servidores da luz. E quem é esse irmão? O nosso querido Pai João de Angola, que além de ser o benfeitor de Pai Benê na Umbanda, é também um anjo guardião das atividades mediúnicas de Antonino. Eu já trabalhava com Antonino. Viu? Tá. Uhum. Entendeu? Entendeu? Conforme o trabalho que os médiuns vão tendo, eles têm mentores. Esses mentores, eles flexionam ou não, depende do trabalho. Quando você tem trabalhos de cura, você trabalha com médicos. Quando você tem trabalho com desobsessão, você trabalha no grupo de desobsessão. Então, você não tem um mentor. Muitas vezes o médico tem 3, 4, 5 mentores. Mas depende do trabalho que ele realiza. E se ele é ativo. Se ele não for ativo, ele não tem esses mentores. Ah, Certo. sim. Sim, sim. Porque não vai ser destacado um espírito para ficar do lado do médium se ele não for trabalhar. Sim. Ah, tá. Ou ele trabalha, ou ele não trabalha. Você não vai ter um mentor simplesmente por ter. Certo. Só se você estiver trabalhando.
Aí Só sim, se você estiver trabalhando. E fazendo um bom trabalho. certo. E se você também não estiver fazendo um bom trabalho, ele se afasta. Sim. Ah, tá certo. Tem tudo uns poréns, entendeu? É. Eles não vão ficar ligados aos espíritos, aos encarnados se eles estiverem fazendo besteira. Ah, sim. Eles se afastam. Certo. Porque é aquilo, eles têm muita coisa para fazer, eles têm outros espíritos. Porque geralmente você não é o único. Eles têm outros espíritos, não da mesma egrégora, mas de outras egrégoras para trabalhar, porque eles trabalham em diversas egrégoras. Então eles vão dando. Aí eles vão para quem está trabalhando melhor, para quem. Certo. Você tinha algo a falar que você gostaria? A gente já terminou aqui, mas se você quiser, você falou que tinha algo a falar nesse pedaço. Deixa eu ver aqui. E quanto ao futuro do trabalho do Antonino? Com essa mentalidade quase dominante nos grupos doutrinários, quem vai acolhê-lo em sua necessidade neste momento? A gente Já leu isso aqui, né? já. Peraí. É. Leu tudo isso aqui? Uhum. Então já foi. Mas você falou que queria fazer um adendo. Não, eu estou falando que existe tem que existir um equilíbrio muito bom entre você trabalhar de forma diferente e trabalhar de forma responsável, né? Que a coisa mais fácil que tem quando você sai de um trabalho que é extremamente regrado para um trabalho onde as regras são flexíveis, para a gente descambar em fazer aquilo que vem na mente, não aquilo que precisa ser feito, né? Então, por exemplo, a gente vivia num ambiente espírita onde que era muito regrado, existia uma coisa muito forte em cima da regra. Não estou criticando, não estou elogiando, eu estou simplesmente registrando um fato, né? Aqui no Pingo de Luz, a gente trabalha de uma forma um pouco Mais flexível. um pouco mais flexível, né? Mas mesmo assim, existem algumas coisas que a gente precisa seguir para não transformar também o trabalho no faz o que quiser e vamos em frente que está tudo bem, né? Porque senão, como a Valéria falou, se o trabalho não for bem realizado, se não tiver uma dedicação em fazer o melhor, o plano espiritual que nos dá suporte, ele acaba se afastando, né? Era basicamente isso que eu queria falar. Mas é importante o que você trouxe, porque é aquilo que a gente sempre fala. Quando você tem um ambiente que não te deixa ser flexível, você vai ter que assumir. São as pessoas que estão lá no comando é que assumem. Quando você tem um ambiente mais ou menos flexível, é cada um no individual. Então, cada um responde pela sua responsabilidade. Sim. Eu ia falar isso, é cada um com a sua responsabilidade. Não é? Então, você tem o seu pró e o seu contra. Você pode trazer um ambiente extremamente agradável ou você pode destruir totalmente o ambiente. Quando você está dentro de uma casa espírita que não tem flexibilidade, isso não acontece. Uhum. Porque não tem conversa, não tem abraços, não tem beijos, não tem nada. É entrar para o trabalho, né? E pronto, Sim, fazer o trabalho e até logo vamos embora. é isso aí. Entendeu? Tá certo. Mas aí a dificuldade que eu estava falando antes tá nisso, por exemplo, né? É uma disciplina de você não gerar conversas fora, então ninguém fala, sabe? É aquilo lá. Bom, agora aqui a gente conversa, a gente brinca, a gente, né? Certo. Mas de sair de um ambiente extremamente fechado para totalmente aberto também não é bom, porque as brincadeiras, as formas de falar geram distúrbios na harmonia, no equilíbrio harmônico do trabalho. Então,
Então, se não tem a regra impondo uma forma de trabalhar rígida, essa forma de trabalhar consciente tem que vir de cada um dos trabalhadores. Não pode abusar, né? Não pode ter abuso, é isso, né? A pessoa Isso, tem que isso aí. saber É isso o aí. trabalho, o que pode trazer Isso para o aí. trabalho, como é que tem que vir, tudo essas coisas assim. Então percebe que a gente tira a responsabilidade da regra escrita e joga a responsabilidade em cima do trabalhador, do assistido, né? Sim. Essa é uma responsabilidade que cada um precisa assumir para si. Senão fica fácil, né? Não tem a regra, mas toda hora precisa alguém ficar chamando a atenção de que a coisa não tá funcionando legal, né? Então E cada um aí, precisa fazer a sua própria reflexão com relação a isso. às vezes, é onde o ambiente vai embora. Onde Desarmoniza tudo, né? Sim. Porque é algo que é uma disciplina interna de cada um. E se você não tem essa disciplina, E essa disciplina só vem da compreensão das coisas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui? Por que a gente faz dessa forma? Né? Qual que é o objetivo de a gente fazer assim? Por que tem uma meditação antes da gente fazer as vibrações? Por que existe um preparo? O que significa o preparo? O que acontece se depois do preparo eu começar a contar piada no meio do trabalho, se eu falar alto, se eu falar de uma forma agressiva com alguma coisa que não saiu legal? Tudo isso a gente precisa fazer a reflexão, porque agora está na nossa mão fazer com que a coisa funcione, não está na mão da regra, né? a mediunidade é uma escola apertada, meu filho. O amor pelo próximo e por suas necessidades é a alma do espiritismo. Distanciarmos-nos da dor e dos dramas humanos é reviver velhos hábitos religiosos de fachada. Além do estudo, que já não é tão destacado nas casas espíritas, os médiuns necessitam muito do aprendizado do desejo de servir. É que além do estudo que já é tão E já é destacado nas casas espíritas. Os médiuns necessitam muito do aprendizado do desejo de servir, né? Não é fazer porque eu aprendi que se eu fizer amor, caridade ao próximo, eu vou ter benefícios. Não é esse. Essa daí é troca, escambo, né? É aquele desejo de servir. A gente fala, né, que pro aprendiz, o trabalho é uma obrigação. Pro discípulo, pro servidor, o trabalho é uma responsabilidade. E para o servidor de Jesus, o trabalho é um prêmio. Entendeu? Sequestro de corpos, capítulo 4, dos sequestros de corpos espirituais. Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode dividir-se. Quando se sinta atraída por diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas em todo caso não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode, assim, manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, o que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 119, terceira pergunta. Eu acho que é importante a gente entender o que está escrito aqui, porque a gente tem falado bastante, né? Nós estamos aqui, conscientes aqui, e a gente fala assim, nós vamos nos transportar agora para o Hospital Santa Cruz, não é verdade? A gente vai expandir. O transportar não significa que a gente vai sair daqui e vai para lá. A gente vai estar aqui. O que a gente vai é irradiar o nosso pensamento para lá. Então, nós vamos estar lá em pensamento.
e não em espírito, porque o espírito está controlando o corpo, porque nós estamos conscientes nesse momento. Algo nesse capítulo? Nesse pedacinho? Mais uma pergunta. Mas, assim, a gente aqui fala que pode espelhar, tipo assim, pode ir para vários lugares? Ou não é isso? Como é que é? Aqui ele fala: dá-se o que se dá com luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Mas não há fracionamento, mas sim você irradia. Irradia. Irradia, Não existe a divisão do espírito, porque ele é indivisível, né? metade vai aqui, metade vai lá. Não. Isso. A gente viu isso acontecer aqui naquele quando o pai Benê ele se Desdobra. desdobrou do corpo físico Desdobrou. dele, estava em espírito e aí houve o desmembramento em relação ao eu superior dele, não foi isso? Então, não é que teve vários corpos, simplesmente é uma irradiação, entendeu? A única coisa é o desdobramento. Ele tem um desdobramento, como que é? Que ele lembra desse fator, entendeu? Consciente. Consciente, não é inconsciente. Consciente. É. Então, assim, são conceitos que a gente aceita, mas não tem a total compreensão, porque é uma coisa que a gente não vivencia no corpo físico. Então, se o plano espiritual está falando alguma coisa e eu confio naquilo que vem sendo dito nesse livro, eu confio que isso aconteça, mas como acontece, quais são as propriedades físicas, energéticas, né? Eu não sei dizer, mas eu confio que deva acontecer dessa forma, entendeu? Nesse pedaço, algo. Eu achei importante esse parágrafo. Somente depois de semanas de limpeza no astral, Já passamos para eu também tinha marcado. removendo as mais grossas camadas de pus energético e crostas decorrentes da contaminação em seu duplo etérico e no perispírito, era possível agora o contato do magistrado com o corpo físico dos médios por meio da incorporação, sem riscos à saúde dos encarnados. Eu achei difícil de entender isso aqui. Eles estavam fazendo eles estavam trabalhando com o mesmo espírito que estava lá no Miguel Couto. Eles desdobravam ele e faziam toda a limpeza. Então, até conseguir retirar as camadas mais grossas, ele não poderia ter o contato com o médium. Por quê? Porque senão ele sujaria todo o médium. O médium não teria essa resistência. Acabaria o quê? O fluido dele pesando e contaminando esse médium. Então, assim, se trabalhou no plano espiritual o tempo inteiro para que não se tivesse esse tipo de incorporação. Ele não tivesse o choque anímico de uma incorporação, por quê? Porque não serviria. O choque anímico ou a incorporação só acontece quando é bom para os dois lados. Porque não adianta só ser bom para o espírito. Um médium vai acabar respondendo por isso. Então, aqui ele fala da limpeza. Houve a necessidade de se trabalhar durante essas 2 semanas para limpar duplo e perispírito. Tirar aquela energia mais densa, todo o nível de contaminação que o plano inferior tinha colocado no Felício. Aí, para que eles conseguissem fazer um outro tipo de tratamento. São os tipos de tratamento que eles foram realizando. Entendeu? Isso daí acontece nos nossos trabalhos? Com certeza. Sim. No trabalho de radiações, por exemplo, o assistido que começa a fazer assistência, ele primeiro fica na mata, lembra? Por quanto tempo? Por quanto tempo? O tempo suficiente para fazer essa limpeza. Tem gente que está na mata. E tem gente que não sai da mata. Não sai. Porque precisa dar o seu passo, né? Se não der o passo, imagina,
uma vez por semana a gente vai lá e faz a limpeza. Faz uma Os limpeza. outros 6 Aí dias da nos outros semana a 6 pessoa fica dias, se sujando. Não vai aí terminar. volta para a limpeza de novo. É por isso Não, que a não gente está acaba a limpeza, no caso, não acaba a limpeza. Não, Não, Se ele não, volta que eu se digo, ele não, fica se na ele roda. não se abre, não busca a melhora, né, a consciência dele, no caso, Aham. vai ficar várias e várias e várias e várias sessões lá. e aí a gente às vezes acaba escutando, a pessoa fica lá Assistência. na mata um bocado de tempo, e a gente acaba escutando o seguinte: olha, o que a gente podia ter feito até agora, a gente fez. Ele precisa dar o passo dele. Não adianta trazer, por exemplo, um trabalho de onde que vai ter uma intervenção médica, né, dos médicos espirituais em cima do assistido, justamente por causa dessa contaminação. Imagina se você... É a mesma coisa que uma pessoa tem um corte na perna. Antes de você fazer qualquer intervenção cirúrgica para fechar esse corte, você tem que limpar, porque senão o que vai Uhum. acontecer? Vai Ah, sim. contaminar toda a Vai, medicação. É da vai mesma ficar tudo. forma energeticamente, tá? Então, Uma- primeiro precisa da um ponto- limpeza para e- depois fazer o tratamento. Então, primeiro tem que limpar. Porque senão as energias sutis não E essa vão entrar em limpeza, sintonia, né? e começar essa limpeza depende da pessoa querer fazer, dar o primeiro passo e começar a agir por ela. Então, por quê? Por exemplo, vamos lá. Na quarta-feira, as pessoas recebem toda essa higienização. Então, ela tem a quarta-feira à noite, né? Ela já começa a sentir ali. Se na quarta noite ela tem os mesmos hábitos, depois que a gente sai do acolhimento de amor, na quinta-feira, essas coisas, não adiantou de nada. É uma opção que ela fez. O Sim. tratamento foi dado. Mas ela se transformou, ela sentiu a energia, ela se permitiu se sentir a energia. Agora consegue compreender o porquê que é tudo uma coisa ligada à outra? Ao acolhimento de amor, às radiações. O tratamento está ali, a pessoa está escutando, eles estão trabalhando um por um. Sim. Tem uma sequência. Tem uma A sequência, né? a É pessoa uma coisa no, que vai indo. a pessoa no acolhimento de amor, ela está escutando coisas que faz ela refletir em si mesma, né? Sim. Tem aquelas pessoas que não participam do acolhimento de amor. Que tipo de melhoria ela espera se ela não se prepara para fazer a cirurgia, né? Para fazer a cirurgia, quer dizer, receber o tratamento, né? Tratamento. E aí assim, aí a pessoa vai ou então participa do acolhimento de amor, se sente bem, puxa que legal, que não sei o que lá. Então acho que aquilo é a santidade encarnada. Saiu de lá, começa a se sentir mal de novo. Por quê? Porque volta os pensamentos, volta as posturas, volta o sentimento que tinha antes, então não ajudou nada. Por isso que, assim, ó, assistido, Casa Espírita, online, Evangelho no Lar, primeira coisa. Por quê? Eu vou estar limpando o meu lar e eu vou estar colocando todos os elementos que eu tenho. Vibrações. Porque está aberto para todo mundo as vibrações. O acolhimento. Tudo tem o seu porquê. Tudo tem dentro. Uma sequência. Dentro da casa presencial é a mesma coisa. Você precisa de ter todo esse fator, todo esse caminho. Porque quando você deixa de fazer você está fechando. Aí tem. Volta, né? Nem inicia, né, Leda? Porque assim, se você não faz evangelho no lar, na sua casa, você não se mantém. Como que você vai alimentar tudo isso? Como que você vai se alimentar? Existem outras pessoas no seu lar. E como que você coloca toda a paz? Fazendo o evangelho no lar. Ah, quando eu tenho um problema, eu posso fazer o evangelho todas as vezes que eu sentir que eu tenho um problema. Eu estou colocando o quê? Eu estou convidando os bons espíritos, eu estou convidando o mentor do meu lar. O meu mentor ali está comigo. A espiritualidade maior está comigo no evangelho.
Eu não vou receber, eu não vou nada, mas eu estou colocando toda a estrutura. Eu venho para as vibrações, eu alimento isso, porque eu estou vibrando pelo meu lar. Eu estou fortalecendo o meu lar, eu estou me fortalecendo. Eu faço o acolhimento de amor. Eu estou ali me fortalecendo. Então, eu estou tentando de todas as maneiras. Eu estou fazendo uma mudança. E aquilo que eu escutar, eu realmente fizer, tá tudo certo. Por quê? Porque eu não achei somente que são coisas bonitas, mas é aquilo que eu sinto. Eu estou me mexendo, eu estou saindo da inércia para trabalhar. Então tá tudo certo. E o porquê que isso em todo lugar a assistência começa desse jeito? Começa. Você tem que limpar todo esse fator. Limpar físico, duplo, perispírito, a gente limpa primeiramente. O primeiro passo é esse. Reequilibra, harmoniza. Reequilibra. E aí a gente vai analisar, depois de 4 semanas, o que acontece, o que está acontecendo. Às vezes, o assistido fica ali 4, 5, 6, 7, 8 meses. Por quê? Porque não saiu. Ah, Tem mas que ele está trabalhar, fazendo né? tudo isso. É, Alguma coisa não está tocando. não tá fazendo. Alguma coisa não está legal. Alguma coisa não foi compreendida. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Algo mais? É, Aí ele fala assim, o trabalho obedecia a um era uma planejamento noite. e a supervisação. Oi, Leda. Ah, pode vai ler daí, pode ler. Eu marquei o outro parágrafo seguinte. A supervisão intensa para não ocasionar danos. O caso exigia muita habilidade e atenção. Especialistas acompanhavam com devoção as medidas que eram ordenadas cronologicamente. Em uma das noites de trabalho, depois de previamente alojado no ambiente astral da tenda umbandista, Felício passaria pela primeira vez pela experiência do choque anímico. A força do corpo físico dos médiuns seria usada para a libertação das doenças astrais do magistrado. Era um recurso fundamental ao prosseguimento das iniciativas de socorro que ainda envolveriam delicadas medidas diante da gravidade do caso daquele homem. Então, assim, você vê que o tratamento foi dividido em diversas partes. Agora ia acontecer a primeira incorporação Mas, no plano astral. mas, uma coisa que talvez vocês não tenham percebido é o encarnado que vai incorporar no encarnado. É isso aí. Vocês perceberam? Não é um espírito Vai no encarnado. encarnado que vai dar uma manifestação através de um médium. É O uma espírito pessoa do encarnada encarnado cujo no espírito vai dar encarnado. manifestação com outro médium. Porque ele está desdobrado. Ele tá em coma. Então é o espírito ele tá dele desdobrado. que É o vai. espírito dele. Ah, sim, tá Quando certo. quando você está em coma, você está desdobrado. Geralmente, raramente, você fica do lado do seu corpo. Você geralmente está num hospital do plano espiritual. Quando você está em coma. Você não está ali quando você está entubado. Raramente. Não naqueles casos em que o espírito já está como é que é? Nasceu já com algum problema em que ele não se manifesta. Não é em coma, mas ele não se manifesta. Aí não Nesse é. caso, ele tá preso ao corpo. É. Por exemplo, alguma pessoa que nasce com algum problema, distúrbio cerebral ou neurológico. A gente para aqui, né? Porque já são 6 horas. Onde paramos? Aonde? No terreiro do Pai Benê realizava-se costumeiramente esse tipo de tarefa. Só lembrando aí para as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, no último encontro que a gente teve, a gente esqueceu de gravar, então não vai ter o pedaço que a gente viu no último encontro, tá bom?